Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus para vocês. Nós vamos meditar nessa ocasião no Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 21 até o versículo 28. Partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia daquela região clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não lhe respondeu palavra. De modo que os seus discípulos, aproximando-se dele, lhe rogaram: Despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Respondeu ele: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher chegou e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele respondeu: Não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Disse ela: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Interessante essa palavra, e a meditação de hoje é sobre as respostas de Cristo. As 4 respostas de Cristo a esta mulher que o procura. Jesus, pela primeira vez no texto que nós temos lido, foi que ele saiu da circunscrição, da jurisdição de Herodes, e foi para as cidades de Tiro e Sidom, que eram cidades fenícias, famosas, juntamente com seus discípulos. E quando ele chega lá, de repente aproxima-se dele uma mulher clamando, gritando de forma desesperada, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquela mulher conhecia a respeito de Cristo, ela tinha ouvido falar quem era Jesus. Mas ela clamando desta forma, nós encontramos a primeira resposta de Cristo para aquela mulher. Foi um não de forma silenciosa. A Bíblia diz aqui que Jesus não lhe respondeu palavra. Você já imaginou, já se achou numa situação de que você precisasse de uma resposta de alguém, de um socorro de alguém, e você inquiriu essa pessoa, você buscou uma ajuda e simplesmente foi ignorado, foi desprezado, essa pessoa simplesmente lhe deu como resposta o silêncio. Se já é ruim você receber o silêncio de alguém quando você está precisando, que significa uma negativa, imagine do próprio Cristo. Esta palavra nessa oportunidade é sobre justamente isso. E quando Deus diz não para nós, e quando Deus se cala e não se responde diante do nosso clamor, diante de uma busca, diante de uma intercessão nossa, qual é a nossa atitude? A primeira resposta de Cristo para esta mulher foi um não de forma silenciosa. Jesus não lhe respondeu palavra. A maneira que ela vem e aborda a Jesus, ela grita, a Bíblia diz que ela clamava pedindo socorro, porque ela sabia quem era Jesus. Ela sabia a respeito do ministério que ele estava executando em Israel. Então ela sabia que ele poderia socorrê-la, e só ele poderia socorrê-la. Mas Jesus não lhe responde palavra. Mas ela continua clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus não lhe responde palavra, os seus discípulos chegam para Cristo e dizem para ele, e rogam, diz a expressão bíblica, insistem com Cristo dizendo: despede essa mulher que está vindo gritando atrás de nós, está nos incomodando, Senhor. E Jesus, olhando para a mulher e para os seus discípulos, ele dá a segunda resposta para aquela mulher. E ele diz assim: eu não fui enviado senão aos perdidos da casa de Israel. Jesus responde um segundo não agora, de uma forma exclusiva. Ele estava dizendo para aquela mulher: mulher, ainda que eu esteja aqui na tua cidade, eu vim para os filhos de Israel, eu não vim para estrangeiros. O meu ministério eu vim executar para os filhos de Israel. Então você não é digna, você, em outras palavras, você é uma estrangeira e você não será alcançada pelo meu favor ou pelo meu poder, pela minha cura, pela minha resposta. Mas aquela mulher não desistiu. Quem sabe se fosse eu ou você, diante já do primeiro não silencioso de Cristo, já teríamos virado as costas e saído, voltado para casa, cabisbaixos, decepcionados. Mas ela insiste agora, um segundo não também. Quem sabe nós teríamos desistido, mas ela não. Quando ela recebe esse segundo não,
Qual foi a atitude dela? Ela percebe que ela não deveria clamar mais, ela não deveria mais insistir e nem gritar pelo Jesus, que era filho de Davi. Mas a Bíblia diz que ela chega, agora de maneira mais mansa e silenciosa, e certamente se prostra aos pés de Cristo, porque a Bíblia diz que ela adora a Jesus. Eu acho interessante justamente nesse momento, porque quem sabe passou-se pela cabeça daquela mulher: não, eu vou mudar a minha estratégia, eu já ouvi 2 nãos de Cristo, agora eu vou chegar de maneira mais ordeira, de maneira mais calma. Mas qual foi a sua decepção? Que ela chega, ela adora a Jesus, e ela diz para Jesus: socorre-me, mestre. E Jesus dá o 3º não para aquela mulher. A 3ª resposta também é uma negativa. E Jesus diz para ela: não é justo eu tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Diante dessa resposta, agora Cristo trata esta mulher de uma forma até pejorativa. É um 3º não que não é como o 2º não de forma exclusiva, mas é um não, além de ser exclusivo, estava excluindo ela da bênção. Jesus trata ela de uma forma depreciativa, porque comparou aquela mulher como se fosse um cachorrinho. Ele diz para ela: não é lícito, não é justo eu tirar o pão dos filhos, ou seja, dos filhos de Israel, e dar aos cachorrinhos. Qual seria a sua atitude nesse instante, diante desse 3º não do próprio Deus para você? Iria embora, viraria as costas, desistiria do seu alvo? Aquela mulher estava clamando não por ela, mas por causa da sua própria filha, que estava numa situação miserável de perturbação, um espírito de enfermidade que havia possuído aquela jovem. Mas qual foi a surpresa, certamente, para Cristo e para os seus discípulos, quando aquela mulher, ao ouvir essa expressão de Cristo, a 3ª resposta, ela diz: tudo bem, mestre, mas também os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ainda que a expressão grega aqui para cachorrinhos, cunarias, que seria um animal de estimação, Jesus a comparou como um cachorrinho. Mas ela não desistiu e ela se humilha mais diante de Cristo e diz para ele que também os cachorrinhos comiam das migalhas. Os donos estavam à mesa na hora de cear, mas os cachorrinhos estavam embaixo da mesa, estavam ao redor da mesa. E quando caía alguma migalha, ela se comparou a esse cachorrinho, que os cachorrinhos comiam essa migalha. Aí então nós encontramos a 4ª resposta de Cristo para aquela mulher. Depois de um não silencioso, depois de um não de forma exclusiva, um 2º não de forma exclusiva, um 3º não de forma exclusiva e depreciativa, a última resposta certamente foi a mais importante, porque foi um sim. Jesus vira-se para aquela mulher e diz para ela: mulher, grande é a tua fé. Vai e seja feito conforme tu desejas. A 4ª resposta de Cristo é um sim de forma absoluta e elogiável. Porque aquela mulher que já estava naquela situação de humilhação, Jesus achando agora: mulher, exalta a sua atitude, exalta a sua fé, elogia a sua fé. E diz para ela: seja feito conforme tu desejas. Vai em paz. Diante dessa 4ª resposta de Cristo e diante dessa palavra, nós podemos extrair lições preciosas para as nossas vidas. Ainda que você tenha recebido alguns nãos de pessoas ou do próprio Deus, na busca do teu objetivo, na busca do teu alvo, faça como essa mulher. Ela não desistiu do seu alvo, ela não desistiu da sua intercessão em favor da sua filha, porque ela não sabia o que se passava na mente de Cristo, se ele estava testando a sua fé, ou se de fato ele estava predisposto a não abençoá-la, mas ela insistiu na sua busca. E nós extraímos essas lições importantes aqui desse texto, que a última resposta de Cristo é a mais importante para nós. Aprenda com esse texto, lendo-o calmamente depois, que em primeiro lugar,
Nós não devemos nos conformar com o silêncio de Deus. Você, quem sabe, diz assim: eu clamo a Deus, eu insisto. Há, quem sabe, há 1 ano, 2 anos, há quanto tempo, há vários meses nesta causa, e Deus não diz nada. Certamente Ele se esqueceu de mim, Ele está dizendo um não para mim de forma silenciosa. Mas siga o exemplo dessa mulher, não desista, continue insistindo com Deus. E ainda que você receba alguns nãos, alguém chega para você e fala: Deus certamente não vai te atender. Alguém que você até considera como uma pessoa de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa consagrada, uma pessoa que em tese tenha uma intimidade maior com Deus do que você. E pode até ser do próprio Deus essa resposta, este não. Mas não desista. Continue, persista na tua busca, no teu alvo, no teu objetivo. E ainda que você tenha mais 2 nãos, como foi o caso dessa mulher. Primeiro não de forma silenciosa, depois segundo não de forma exclusiva, terceiro não exclusiva e depreciativa. A última resposta é a mais importante. Jesus responde sim para ela. Então, não se conforme com o silêncio de Deus. A segunda lição que eu extraio aqui desse texto é que nós não devemos nos conformar com respostas negativas. Não se conforme com as respostas negativas. É o que nós aprendemos com esse texto aqui de forma bem clara. Terceira lição: atitudes sinceras nossas são poderosas para mudarem os conceitos de Deus ao nosso respeito. Mas você diz: mas se Deus já falou que não ia fazer, se Deus já disse não, eu vou insistir. Você tem certeza que Deus está persistindo nessa negativa para você? É a resposta última, final dele? Mas quem sabe falta de você uma atitude sincera, de busca maior, de intimidade maior, de chegar diante dele e adorá-lo, de se entregar a ele sem reservas. Porque nós encontramos inúmeros exemplos bíblicos de pessoas que agiram diferente, mesmo tendo negativas, e depois tiveram uma resposta positiva no final. É por isso que eu digo que as atitudes sinceras são poderosas para mudarem conceitos até do próprio Deus. Nós encontramos no Antigo Testamento o exemplo de Ana, que era injuriada, que era inflamada, que era provocada por Penina. A Bíblia chama Penina de sua rival, porque ambas eram esposas de Eucana, e Penina tinha muitos filhos e Ana não tinha nenhum filho. E a Bíblia diz claramente, quando diz no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, que o próprio Deus havia fechado a madre de Ana. O próprio Deus havia deixado Ana estéril. Mas ela não desistiu, ela continuou indo ao templo, ela continuou indo à casa de Deus, e lá ela buscava a Deus, fez um voto a Deus, foi incompreendida pelo próprio sacerdote, mas ela não desistiu do seu projeto, ela não desistiu. E a Bíblia nos dá a resposta que, depois de um certo tempo, o próprio Deus ouviu a oração de Ana, e através daquela atitude sincera dela, Deus abre. A expressão bíblica é essa: abre a madre de Ana. E ela torna-se mãe, o seu primogênito chamado Samuel, uma das figuras mais eminentes do Antigo Testamento, pois foi profeta, sacerdote e juiz em Israel. E no capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, nós encontramos o cântico de Ana, e ela mesma diz: até a estéril se tornou mãe de vários filhos. Então é isso que Deus faz através de uma atitude sincera. E a última lição que eu encontro aqui, através da meditação desse texto que nós temos lido, é que quando Jesus diz sim para nós, na sua resposta final, a nossa bênção é completa. Jesus disse sim para aquela mulher, ela recebeu a bênção completa, porque ela foi-se daquela ocasião, daquele encontro com Cristo, em paz, com a bênção na sua mão, com a vitória, com a saúde da sua filha restaurada, e foi elogiada a sua fé, mesmo sendo uma estrangeira. Guarde essa palavra no seu coração, não desista, ainda que haja nãos. Persista, porque Deus é poderoso para lhe dar aquilo que você tanto busca, segundo a sua vontade, a vontade soberana de Deus. Olhe comigo nesse instante, curve a sua cabeça se você puder. Senhor Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço pela vida, pela salvação, por essas pessoas que estão assistindo, acompanhando, Senhor, esta palavra, meu Deus. Tu és poderoso para dar a elas a bênção que elas precisam.
Quem sabe, Senhor, até agora elas têm ouvido nãos e o teu silêncio, Senhor. Mas tu conheces o coração delas, tu tens olhado a sinceridade das suas atitudes e tu és poderoso para dar uma resposta final, Senhor, de bênção para essas pessoas. Pai querido e santo, nós te louvamos e te agradecemos pela salvação grandiosa através do teu Filho Jesus. Pai, continua nos abençoando cada dia mais e mais pelo seu constante amor e bondade, em nome de Jesus. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Inscreva-se nesse canal. Acesse esse endereço, porque certamente você será edificado através das outras mensagens bíblicas, ministradas também nos templos, através dos louvores que nós ministramos. Que Deus o abençoe de uma maneira poderosa e abundante. Um forte abraço em nome de Jesus.